parece que a ideia do surgimento da editora, ela veio, pelo que eu me lembro, vinculada à maternidade, né? Como que foi? Você pode contar essa história? Foi lendo, assim, com seus filhos? Que aí você... Sobre a Amélie? Quando o Otto nasceu e eu tinha um ritual, tenho ainda, né, até hoje, mas um ritual pra colocar ele pra dormir e tal. E aí eu comecei a, sei lá, né, a gente fica lendo esses blogs, esses sites de maternidade, falar, você pode começar a ler pro seu bebê desde a barriga, desde o... E aí eu fui procurar coisas pra ler com ele. Algumas coisas eu tinha comprado pela internet e era assim, os livros que eu li quando eu era criança, que era o que eu conhecia. E até que um dia que eu fui numa livraria e entrei na seção de livro infantil, e aí foi assim, foi que nem passar num portal, assim, nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. Os livros ilustrados mudaram bastante, assim, né? Ao longo do tempo, não só de tema, mas as ilustrações, a maneira como as ilustrações interagem com o texto e com a materialidade, com o projeto gráfico do livro. E daí eu achei muito interessante, comecei a ler sobre isso, pesquisar. E eu acabei montando um blog, né, um blog no Instagram para falar desse assunto, porque eu fiquei tão deslumbrada que eu só falava disso. E acho que ninguém aguentava mais ouvir. E aí eu comecei a falar no Instagram e eu fiquei, antes de abrir a editora, uns 5, 6 anos de blog, assim. E sei lá, eu comecei a sentir vontade, pesquisava muitos livros, né, de fora, outras produções, além do que tinha aqui no Brasil. E estava sempre procurando curso para fazer, e aí num curso que eu fiz com uma editora bem experiente, assim, que trabalhava com livro ilustrado desde os anos 80. Sei lá, eu comecei a fazer umas perguntas para ela sobre coisas que as pessoas normalmente no mercado, né, não abrem, assim, como que funciona para comprar direitos autorais de um livro, quanto custa, como que você faz a proposta. E ela foi me falando assim, funciona assim, você pode escrever um e-mail para a editora, falar que você quer ver o catálogo, que você gosta desse ou daquele livro, custa mais ou menos tanto, mas você pode fazer uma contraproposta. Aí eu preparei um e-mail, traduzi para algumas línguas e comecei a buscar livros para fazer. O primeiro contrato de um livro que eu assinei no meu nome, pessoa física, porque eu não tinha editora ainda. Aí depois que eu assinei, foi meio assim, putz, agora eu assinei, vou ter que publicar esse livro. Vamos ver o que acontece. Foi uma coisa meio orgânica, assim. Mas depois do primeiro livro, sei lá, a gente não conseguiu mais parar e continuam publicando. E os livros foram saindo em listas de revista, dos melhores livros, na revista Crescer, na revista 451, e aí as coisas foram acontecendo de uma maneira orgânica, assim. Quando a gente viu, já estava com 18 livros publicados. Como que aconteceu o surgimento da Sem Cabeças? Assim? A Sem Cabeças partiu de um evento que a gente fez, que não foi pela editora Amélie, né? Foi do blog do Livrinho, com uma amiga minha que tem um blog também, que chama Eu a Cigarra, que é a Cigarra e a Formiga, o blog dela. A gente fez um evento numa livraria aqui em São Paulo para falar sobre livros ilustrados feitos por mulheres. E aí a gente conheceu o pessoal da livraria e começamos a trocar informações e leituras em comum. E aí surgiu a ideia da gente fazer um livro, que foi o primeiro livro que a gente publicou na Sem Cabeças. A gente ia fazer um livro em coedição, né, da Amélie com a editora da livraria. Mas aí no meio do caminho a gente achou que talvez isso confundisse um pouco
o leitor, né? Enfim, talvez não fosse compreender muito bem por que uma editora de livro ilustrado, infantil, estava publicando um romance surrealista. Aí a gente acabou abrindo um selo na Meli, que é são como se fossem editoras irmãs, assim, né? Mas são editoras diferentes, mas que caminham uma do lado da outra. Que em alguma medida foi, então, para mim, pareceu pelo menos assim, que era um resgate de um autor que não era tão divulgado, né? Como que vocês chegaram até esse autor e a ideia foi isso mesmo, trazer alguma coisa que fosse, entre aspas, uma novidade? Sim, realmente tem algumas figuras dentro do movimento surrealista que acabaram ficando mais conhecidas por N questões, né? O Man Ray, enfim, pelas fotografias, né, os efeitos que ele descobriu, a solarização, depois fez muita fotografia de moda. O André Breton, que escreveu o manifesto, né, que na verdade o movimento surrealista surgiu a partir de ideias do Breton, do Luiz Aragon e do Philippe Soupault. E aí é como se ele tivesse sido, né, o criador, o movimento se originou ali com esse grupo. Mas muita gente passou pelo movimento e que isso não chegou até o Brasil, assim, por, sei lá, muitas questões, né, que passam até pela recepção crítica, pelo desconhecimento mesmo do movimento. Dentro do catálogo das Sem Cabeças, a grande maioria dos autores que a gente publicou, embora os livros originalmente tenham sido publicados nos anos 30, 40, 50, 60, nunca tinham sido traduzidos para o português aqui no Brasil, né? Nem publicados aqui. É o caso do René Crevel, que foi o nosso primeiro livro, o Hans Belmer, que você mencionou, a Leonora Carrington, né? Agora ela já tem outros livros publicados, mas a gente fez a primeira tradução dela para o português, a Mina Loy, muitos outros autores, né? E a gente tem essa vontade, assim, de apresentar mesmo para o público, porque os artistas do movimento produziram muita coisa, né? Obra plástica, poesia, ensaio, outros tipos de livros, de pesquisas, e aí a gente tem essa vontade mesmo de... O Hans Belmer mesmo, né, tinha muito desenho, né, essas bonecas, né. Sim. Ela me lembrou um pouco da Mônica Piloni, sabe quem é essa? Não é uma sei artista plástica brasileira, contemporânea, e ela tem muito esse desmembramento do corpo, pedaço de corpo, que é o que ele trabalha bastante. Ele tem essa investigação, né, da boneca, do corpo e da questão da amarração. E tem um mosquito aqui. E dessa questão da amarração do corpo para formar outras zonas, né, ele influenciou muita gente, né, também, apesar de não ser muito conhecido aqui, e também muita gente nem sabia que ele tinha coisas escritas, publicadas, né. Ele é um surrealista que é mais conhecido mesmo pela obra plástica. Sempre. A gente sempre vai buscar na fonte primal, assim. A gente até acabou montando um acervo aqui na editora com primeiras edições e papéis, tracts que os surrealistas publicavam bastante. Sempre que a gente vai traduzir um livro, a gente procura ir nessa fonte, né? A mais fiel possível para poder fazer a tradução. O Gradiva é um romance de 1800 acho final de 1800, e ele foi um romance que motivou inclusive o Freud a escrever o livro dos sonhos, né? E foi assim, durante um tempo os surrealistas eles estiveram assim próximos desse pensamento do Freud, pesquisaram, estudaram. O Breton chegou a se encontrar com ele em Viena,
E eles tinham, né, essa coisa do mito feminino. Então é um livro que mexeu bastante lá nas estruturas do surrealismo, né? O Breton, inclusive, nos anos 30, montou uma galeria de arte que chamava Galeria Gradiva. Ela realmente foi uma figura mitológica, assim, bastante importante. Ai, mexi no microfone, né? Que você acha que seria o que apresenta a maior relação com o espírito street, né? O espírito, a estética das grandes cidades? Acho que tem tudo a ver com o surrealismo também. Mas qual seria um que você fala, pô, isso tem tudo a ver com rua, com cidade, com metrópole? É o Nadia, com toda certeza. Com toda certeza. A cidade é quase uma personagem, né, ali no livro, muito importante. A história toda, tudo é narrado na rua, tudo acontece na rua, né? E a rua é onde tudo acontece. Com certeza é o Nadia. E tem alguma relação, vindo para agora, né? Saindo dos livros, mas sem sair dos livros, alguma relação da editora com o bairro onde ela se localiza? Quer dizer, alguma troca com a vizinhança, tem colaborações, algum evento que acontece no bairro, tem alguma relação fisicamente aqui com o bairro? Ah, tem ali. A editora nasceu aqui na Pompeia, né? A gente acabou, acho que foi obra do acaso, mas quase todas as pessoas que trabalham conosco, seja como freelancer ou aqui dentro da editora, moram ou tem alguma relação aqui com o bairro, né? Então, os tradutores que mais trabalham com a gente moram aqui, a livraria Lope Lope aqui no bairro, que foi também um lugar importante, que motivou, fez parte, né, da criação da editora. Então, realmente tem bastante a ver aqui com a região. A gente nasceu aqui.